Olá, que bom que você está por aqui. Seja muito bem-vinda ao canal Keila Camila Escritos. Hoje vamos mergulhar em um tema que toca profundamente o nosso processo de autoconhecimento, o ego. Bom, será que ele é mesmo o vilão ou será que ele tem um papel essencial na nossa jornada humana? Antes de tudo, é importante entender uma coisa: o autoconhecimento não tem uma única definição. Existem várias e uma complementa a outra, porque o autoconhecimento é um processo contínuo, feito de camadas, de descobertas, de reflexões. É como descascar uma cebola. Cada camada revela algo novo e às vezes até faz chorar. Quando você escolhe se conhecer com base em estudos, leituras, vivências, cada informação que você acessa, cada atitude que você toma em direção a si mesma, vai te trazendo mais clareza sobre quem você é. E talvez, mais importante ainda, sobre quem você não é. E isso nos leva a algo essencial: o filtro. The basic ideas in Hindu cosmology that in the course of time you go through the series of yugas or the epochs. O que acontece? O filtro interno é uma forma ilustrativa de falar para que possamos entender como esse processo acontece na prática. Pois na medida que a mente vai alcançando clareza das suas reais convicções e preferências, ou seja, de tudo aquilo que faz sentido na nova mentalidade e que gera segurança de si e harmonia, você começa a filtrar. Logo, tudo que faz sentido com a sua essência, com seu caráter, com a sua personalidade, com a sua mentalidade e maturidade, e o que não faz mais sentido, você aprende a se desapegar e a deixar ir. Portanto, a não carregar mais na bagagem o que está apenas ocupando espaço e ainda gerando um peso desnecessário. Na psicologia e especialmente na psicanálise de Freud, o ego é a parte da mente que constrói a nossa identidade. Logo, ele atua como um mediador entre os nossos desejos instintivos, o id, e os nossos valores morais, o superego, tentando equilibrar tudo isso com a realidade. Mas na espiritualidade, o ego é visto de outra forma, como uma máscara que usamos para sobreviver no mundo. Assim, uma estrutura que nos protege, mas que também pode nos afastar da nossa essência mais profunda. Bom, hoje vamos conhecer uma das ações do ego e para alcançar a compreensão vamos usar um texto antigo. Escrevi ele em maio de 2019, mesmo sem diploma na área da psicologia ou psicanálise. Além disso, eu fui uma das primeiras pessoas a postar conteúdos nas redes sociais sobre o comportamento humano e fiz isso porque eu fiz essa busca de forma consciente, de buscar o meu autoconhecimento, de buscar o meu autodesenvolvimento. E eu fui fazendo isso através das escolhas. Uma delas foi mudar para o estado de São Paulo, então fui morar na zona sul de São Paulo. Durante esse período de tempo eu estava trabalhando e também estudando. Então eram cursos variados, tá? Não é na área específica do comportamento humano. E o objetivo era: toda escolha que eu fizer, toda experiência que eu vir a viver, irá colaborar para o meu desenvolvimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Todas as escolhas que eu fiz anos atrás, tá? Isso foi por volta ali de 2014, 2015, 16 e 17. Todas elas parecia que não faziam sentido, mas hoje todas elas se completam. Então, tudo que eu tenho hoje na mente construído, desenvolvido, começou anos atrás, quando eu fui para o estado de São Paulo, fui trabalhar numa livraria, depois dela trabalhei em várias outras áreas. Então, cada experiência que eu vivi, cada uma delas, independente do nível da área em que eu trabalhei, que eu passei, as pessoas que eu conheci, todas elas colaboraram para o meu desenvolvimento, expansão da minha mente, acréscimo de novas informações, também para aumento da clareza em situações da vida. Então foram informações que foram sendo adicionadas anos atrás e que vieram fazendo sentido ao longo do tempo. Então, claro que a clareza não veio
lá naquele tempo. Ali eu estava fazendo o processo do quê? Adição de informações na mente. Então, o que acontece? Mesmo sem diploma na área, eu fui uma das primeiras a descadear nas redes sociais conteúdo sobre o comportamento por isso. Então, eu postava os meus textos, postava as minhas reflexões, principalmente reflexões. Então, esse texto, que foi escrito em maio de 2019, segue a mesma linha de raciocínio. É a analogia do cão e o instinto de defesa. Bom, não importa o tamanho do espaço, casa, terreno, qualquer lugar que seja, o instinto do cão o faz defender seu território. E como ele faz isso? Bom, ele urina em vários pontos. Isso se chama demarcação de território. Agora, se outro cão aparece, o que ele faz? Se transforma, late, esbraveja, ameaça, tudo para garantir que o outro vá embora. Bom, do mesmo modo que os cachorros mudam de comportamento quando ficam diante de alguma ameaça, assim também acontece com a gente. Dessa forma, diante de qualquer situação que pareça um ataque, seja ele direto ou indireto, o ego é ativado automaticamente, então entramos no modo de defesa. Por um lado, isso mostra que o ego é uma ferramenta do inconsciente que tenta nos proteger, mas por outro, temos uma triste realidade: as reações. Logo, essas reações são diversas, desde um ciúmezinho besta até um desejo ardente de vingança. Tudo, absolutamente tudo que afeta o ego vai ativar uma reação. E o pior, essas reações são tão automáticas que a maioria das pessoas nem percebe. E é por isso que o mundo está como está. Conflitos e mais conflitos, com mais propensão de aumentar do que de diminuir. Porque enquanto o ego estiver no comando, as reações continuarão sendo automáticas, inconscientes e, na maioria das vezes, destrutivas. Dito isso, dentro desse contexto eu não posso deixar de informar e de esclarecer que o ego ele tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo do ego é um ego equilibrado, que é essencial para uma vida saudável. Logo, dentro desse contexto de equilíbrio, nós vamos ter a autoconfiança, que ajuda a construir uma imagem positiva de si mesmo. Tomada de decisões conscientes, que pondera consequências antes de agir. Adaptação social, que regula comportamentos para conviver em sociedade. E resiliência emocional, que protege a autoimagem em situações de estresse. No entanto, esses 4 fatores só funcionarão com eficiência em paralelo com o desenvolvimento da maturidade, o que nos levam a perceber que nas primeiras fases da vida, que são a infância, a adolescência e a juventude, devido ao baixo nível de consciência, é necessário o acompanhamento equilibrado, maduro e saudável no desenvolvimento do indivíduo para que o mesmo alcance esses fatores mesmo não possuindo um alto nível de maturidade. Logo, quando esse acompanhamento adequado não acontece, diante das situações conflitantes, desgastantes emocionalmente e estressantes, o indivíduo pode acabar não conseguindo lidar bem com as emoções, intensificando o lado negativo do ego, que é quando ele se torna inflado e defensivo. E isso pode gerar algumas situações negativas, como a arrogância e orgulho excessivo, que é a dificuldade em reconhecer os erros, necessidade constante de validação, que é a busca por aprovação externa, resistência à mudança ou crítica, que é o medo de fragilizar a sua autoimagem, comportamentos egoístas, que é o que prioriza os próprios desejos sem a menor empatia com as dores e situações alheias. Pois bem, aqui estão algumas estratégias para equilibrar o ego. Lembrando que para ter um ótimo resultado, é necessário o esforço diário devido à situação do nosso cérebro ter a tendência natural de passar algumas informações para o esquecimento. Bom, autoconhecimento. É necessário refletir sobre as suas motivações e reações.
A aceitação, reconhecer as imperfeições sem se julgar, ou seja, aceitá-las e estar disposto a trabalhar elas para uma melhoria. Empatia, colocar-se no lugar do outro, que é o que ame o próximo como a ti mesmo, que é nada mais e nada menos não fazer com o próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Por fim, já existem algumas opções de práticas para a observação do ego, e dentre elas, 2 são muito utilizadas atualmente. A meditação, que costuma ser guiada por algum terapeuta, mentor e por profissionais do comportamento humano, como psicólogos e psicanalistas, e até mesmo por psiquiatras, sendo estes qualificados para a prescrição de medicamentos que normalmente atuam como algum moderador e ou regulador de alguma anormalidade e ou situação pertinente ao cérebro e que gera a consequência do impacto no comportamento humano. Além disso, existem terapias, e algumas com práticas com meditação, enquanto está afastado dos afazeres comerciais e domiciliares, e em total isolamento e em contato com a natureza. E isso pode surtir um efeito esclarecedor devido à situação de abrir espaço para a mente relembrar, repensar, analisar e refletir sobre situações passadas e do presente, permitindo assim fazer uma leitura expandida das situações e assim extrair as próprias conclusões de forma que colaborem para mudanças positivas e talvez, dependendo de alguns acontecimentos, até mesmo para o afastamento consciente de algumas situações para se preservar emocionalmente. Certamente, em meio a toda essa informação, em algum momento a gente pode pegar se perguntando: ok, é bom saber de tudo isso, mas como identificar quando estou agindo pelo ego? Bom, você já se pegou reagindo com raiva, se justificando demais ou buscando reconhecimento? Pois bem, esses são sinais de que o ego está no comando. Outros sinais incluem dificuldade em admitir erros, comparações constantes, medo de parecer vulnerável, decisões guiadas por aparência ou status. Então, faça um convite à reflexão. Observe suas reações, pois elas revelam quem está no volante, sua essência ou o seu ego. Bom, existe uma saída: consciência. Observar, questionar, escolher. Assim, quando você se torna consciente das suas reações, você deixa de ser refém do ego e começa a viver a partir da sua essência. Portanto, o ego não precisa ser destruído, ele precisa ser compreendido. Assim, quando colocamos a serviço da consciência, ele deixa de ser um obstáculo e se torna um aliado. Sendo assim, se esse conteúdo fez sentido para você e se ele ajudou a esclarecer algum pontinho que estava em interrogação na sua mente, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal Keila Camila Escritos. Vamos juntos despertar a consciência e avançar no processo de autoconhecimento para assim alcançarmos a mudança de dentro para fora e assim melhorias em nossa jornada humana aqui na Terra. Grata por ter chegado até aqui e venha acompanhar para o próximo vídeo.